Eu te convido a vir comigo meditar no quinto mandamento. O quinto dos 10 mandamentos é o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você pode ler os 10 mandamentos na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20. E antes que você, que talvez teve uma péssima experiência com seu pai, com a sua mãe, você que pensa assim, a última coisa que eu vou fazer na minha vida é honrar meu pai e minha mãe, porque eles me desonraram, eles fizeram mal a mim. Antes de você rejeitar esta mensagem, este mandamento, espere um pouco e pense comigo. Vamos refletir aqui. Depois eu já vou falar com você que enfrenta isso com os seus pais, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então, Deus está lá no Monte Sinai com Moisés. O povo hebreu acabou de sair do Egito, de 400 anos de escravidão. Um povo sem lei. A única lei que aquele povo conhecia era a lei de fazer tijolos para construir o Egito para Faraó, e a lei do chicote nas costas. Então era um povo sem lei, um povo desordenado, indisciplinado, e que para se tornar nação precisava de leis. Precisava, digamos, de uma constituição. Assim como os países do mundo têm a sua constituição, o seu conjunto de leis que regem aquele povo, Israel precisava das leis. E o começo foi os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Deus colocou nas mãos de Moisés para que ele passasse ao povo. Então, o próprio Deus selecionou estes 10 mandamentos. E aí você tem que parar e pensar. De tantas coisas que uma nação precisa para ser regulada, né, de tantas leis que uma nação, que um povo precisa, Deus achou por bem incluir nos 10 mandamentos um mandamento sobre honrar pai e mãe. De tão importante que é para Deus, que é para os pais, obviamente, para a nação toda e, obviamente, para os filhos, honrar pai e mãe. É extremamente importante. Deus, obviamente, na sua infinita sabedoria, estava mostrando que uma nação começa dentro de casa. Uma nação começa com uma família. Deus sabe disso. A nação de Israel começou com um casal, Abraão e Sara. Como muitas nações deste mundo, começaram com uma pessoa, com um casal. Então, se você olhar os 10 mandamentos, você vai perceber que dos 10, 4 têm a ver com a família. O mais direto é este quinto mandamento: honrará o pai e a tua mãe, teu pai e tua mãe. Mas ainda tem outros mandamentos, como não adulterarás, para proteger o casamento. Há o mandamento que diz não cobiçarás a mulher do teu próximo, também para proteger o seu casamento e o casamento do teu próximo. E ainda há o mandamento do dia do descanso, o 7º dia, porque era um dia em que as pessoas deveriam refrear de todo o trabalho para dedicarem-se a Deus e à sua família. Então, dos 10 mandamentos, 4 eram relacionados à família. Pois Deus, novamente, repito, sabe que uma nação começa com uma família. Uma nação forte começa com famílias fortes. E uma nação fraca se enfraquece com famílias desestruturadas, como é o que está acontecendo hoje no Brasil e em muitos outros países do mundo. Muito bem. Então Deus achou por bem incluir nos 10 mandamentos um mandamento sobre honrar pai e mãe. E ele deixou uma informação extra sobre esse mandamento, que é a segunda parte, que diz assim: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, este quinto mandamento nos ensina que a vida de muita gente é encurtada. A vida de muita gente é cortada de prazer e alegria por não honrarem os pais.
Quer dizer, um dos segredos de uma vida longa, uma vida plena, uma vida saudável, é honrar pai e mãe. É o que Deus está falando aqui, não sou eu, é Ele quem fala. E quando você olha as estatísticas hoje do Brasil, se você buscar o número de mortes por faixa etária no Brasil, você vai encontrar uma taxa altíssima de mortes de jovens entre 15 a 34 anos. Mortes violentas, mortes por suicídio, se eu não me engano, suicídio é a segunda ou terceira causa de morte entre essa faixa etária, assassinatos. Você vê que muitos jovens hoje morrem estupidamente, perdem sua vida, e aqueles que não morrem têm vida de morto-vivo. E se você olhar a história deles, você vai ver lá atrás começou exatamente na desobediência aos pais, em desonrar os pais. Então, são fatos que eu estou colocando para você, verificáveis. E agora você pode olhar para a sua própria vida, porque quando Deus falou honra pai e mãe como mandamento, do ponto de vista espiritual, o que ele queria ensinar a todo ser humano? A gente aprende a honrar a Deus começando a honrar pai e mãe. A primeira noção de autoridade, a primeira noção de obediência que uma criança tem é exatamente o seu contato com os seus pais. Então, se um filho aprende a honrar pai e mãe, ele vai aprender muitas outras coisas que vão prepará-lo para a sua vida ser melhor e bem-sucedida. Tem um ditado, né, que diz assim, bom filho, bom marido, boa filha, boa esposa, não é isso? Por que isso? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Se você aprendeu a honrar sua mãe, honrar seu pai, você vai ter um relacionamento muito melhor com seu marido, com a sua esposa. Porque é ali que você aprendeu o relacionamento. É ali que você aprendeu o respeito. É ali que você aprendeu cooperação, participação dentro de um lar. Eu me lembro que, na minha casa, eu não tive a família perfeita. Eu não tive a família perfeita. Na minha adolescência, minha família se desintegrou por causa de uma traição do meu pai. Mas até então, apesar de não ser uma família perfeita, nós, em 4 filhos, aprendemos muitas coisas que nós carregamos conosco até hoje. Nós aprendemos a trabalhar cedo, aprendemos a respeitar mãe, a respeitar pai. Aprendemos isso. Nós nunca fomos, assim, filhos que deram muitos problemas para os nossos pais. Apesar de ter aquelas bobeirazinhas, bobagens, brigávamos muito, né? Criança, casa cheia de criança, você sabe como que é. Mas nunca éramos assim, não chegamos a ser filhos que deram muitos problemas para os pais. Porque havia um respeito, de forma geral, havia um temor para com os nossos pais. Aprendemos a trabalhar cedo, aprendemos a cooperar nas tarefas de casa. Não era um absurdo, não era trabalho escravo colocar o filho para varrer a casa, para lavar o quintal, para carpinar o quintal, né? Não era pecado isso, né? Hoje em dia, ai do pai que fizera o filho lavar a louça, né? Está abusando do filho. Mas, enfim, isso é outra história. Hoje eu trago comigo muitas virtudes que eu aprendi com os meus pais. Virtudes que a gente aprende na Bíblia, com Deus, com o Espírito Santo, eu já tinha aprendido lá atrás com os meus pais. Porque Deus coloca os pais na nossa vida para serem símbolos dele mesmo, pois Deus é pai. O pai, na vida de um filho, representa Deus, e a mãe, na vida de um filho, representa a igreja. Então, há uma razão muito especial sobre isso, sobre honrar pai e mãe. Muito mais do que isso, eu não vou continuar o assunto aqui hoje, eu vou parar por aqui hoje, mas na próxima mensagem, amanhã, eu gostaria que você sintonizasse aqui novamente para nós continuarmos esta meditação e que você pensasse sobre isso. Se você ainda tem pai e mãe, qual tem sido o seu relacionamento para com ele? E se você tem
pai e mãe que não te honraram, porque você diz assim, mas meus pais falharam comigo. Eu não vou honrar meu pai, não vou honrar minha mãe, coisa nenhuma, porque eles falharam comigo. Tá bom. Mas o fato de eles terem falhado com você não significa que você precisa falhar com eles. Você não precisa devolver falha com falha, erro com erro, mal com mal. Você pode fazer a sua parte, pois é mais honrado da sua parte fazer o certo para com eles do que pagar com a mesma moeda. Mas nós vamos continuar esse assunto na próxima mensagem. Não se esqueça do 5º mandamento. Todos eles são importantes, mas este mandamento é algo que todos nós, precisamos refletir e colocar em prática em nossas vidas. A gente fala mais sobre isso na próxima mensagem. Se você conhece uma mãe, um pai, um filho que precisa ouvir esta mensagem, envie para ele. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, então inscreva-se, ative o sininho para receber as novas mensagens. Até a próxima.